Sou babaca por exigir que meu namorado pare de falar com a amiga dele? Sempre achei que meu namorado fosse uma pessoa incrível. Em todas as ocasiões em que desconfiei de alguma mentira da parte dele, geralmente fruto da minha imaginação, acabei descobrindo que ele falava a verdade. Mas havia um caso específico que me incomodava, a relação dele com uma amiga que chamarei de Samantha. Com ela as coisas nunca foram tão transparentes. Logo nas primeiras semanas do nosso namoro, quando começamos a sair, ele me apresentou alguns amigos por meio de fotos e relatos. Uma dessas amigas, Samantha, chamou minha atenção. Eles pareciam muito próximos, e embora eu soubesse que amizades intensas podem existir, a maneira como ela se comportava me fazia pensar que talvez algo mais tivesse acontecido entre eles. Decidi perguntar de forma casual se eles já haviam ficado juntos. Ele respondeu imediatamente que não, e como estávamos apenas no início do relacionamento, confiei na resposta. Afinal, por que ele mentiria? Contudo, com o passar do tempo, ele acabou me confessando que sim, já tiveram um envolvimento no passado, alguns episódios isolados que ele considerava coisa antiga. Essa revelação me deixou desconfortável, mas optei por deixar para lá por um tempo. Já que eles eram amigos há muitos anos e estávamos apenas começando nossa jornada juntos. Cerca de um mês depois, ele me contou que teve uma briga intensa com Samantha. Segundo ele, ela teria feito algo extremamente grave, algo que até poderia ter colocado sua vida em risco. Não tenho certeza se era uma ameaça ou um exagero. Mas ele disse que, durante a discussão, ela chegou a desejar que ele se machucasse. Naquele momento, ele garantiu que jamais voltaria a falar com ela. Para mim, isso trouxe um alívio imediato, pois sentia que a presença de Samantha tornava a nossa convivência mais complicada e prejudicial. Porém, as coisas não pararam por aí. Após a briga, meu namorado passou a criticar abertamente a Samantha, falando de forma negativa sobre ela. Comentava que ela era muito dependente dos outros, que mantinha relações complicadas e que frequentemente agia de maneira irresponsável, cancelando compromissos e causando transtornos. Com o tempo, o que começou como desagrado se transformou em um sentimento mais forte de insegurança. Chegou ao ponto de eu sentir medo e até um certo ceticismo quanto à influência dela na nossa relação. Em uma ocasião, ela chegou a querer conversar com meu namorado juntamente com o namorado dela, e até minha sogra manifestou preocupação, dizendo ter receio do que pudesse acontecer, pois via nela um comportamento bastante instável. Com a aproximação do Natal, passei alguns dias com meu namorado, mas não pude passar o ano novo com ele, voltando a vê-lo apenas 2 dias depois. Durante essa conversa, ele mencionou a ideia de convidar Samantha para a formatura dele na faculdade, já que ela havia contribuído em algum momento para o seu sucesso acadêmico. Imediatamente questionei se ele pretendia retomar o contato com ela, e ele disse que talvez um dia, mas que naquele momento não era o caso. Fiquei incomodada, pois ele havia afirmado anteriormente que nunca voltaria a falar com ela, mas tentei lidar com a situação de maneira madura, pedindo apenas que, se algo assim acontecesse, ele me avisasse previamente, e ele me prometeu que o faria. Porém, um dia, acabei olhando o celular dele por acaso e encontrei uma conversa entre ele e Samantha. Descobri que no dia 1º do mês, eles haviam conversado, e que ela esteve presente em uma festa na casa dele. Analisei todas as mensagens sem que ele percebesse, e embora a maioria se restringisse a comentários sobre a festa, uma frase me atingiu profundamente. A minha namorada tem ciúmes de você, kkk. Aquela mensagem, mesmo sem revelar qualquer traição, me deixou muito magoada e insegura. A partir desse momento tivemos uma grande discussão. O mais preocupante foi que depois da briga, meu namorado demonstrou a intenção de retomar a amizade com Samantha. Eu, por minha vez, decidi não reagir imediatamente, querendo apenas observar o que ele faria. No entanto, ficou claro que ele não compreendia completamente a situação. Parecia desconsiderar que Samantha possuía um histórico complicado, o que inclusive os outros amigos em comum também reconheciam, embora preferissem manter a amizade com ela. Cheguei, então, a um ponto de ruptura. Dei um ultimato a ele, expressando minha insatisfação tanto por ele ter mentido quanto por ter decidido retomar o contato com ela. Eu não queria que ele terminasse a amizade, afinal, ela fazia parte de um círculo antigo, mas, considerando que ela tinha se comportado de maneira totalmente inapropriada no passado e que ele sabia o quanto eu não a aprovava, a amizade entre eles não seria mais aceitável para mim. Expliquei que para que nosso relacionamento continuasse, ele precisava escolher, ou parava definitivamente de falar com ela, ou nossa relação terminaria. Infelizmente, ele optou por manter a amizade, e isso me deixou completamente desolada.
Para mim, namorar alguém que continua a manter uma relação próxima com uma ex com quem ele teve intimidade era inaceitável. Mesmo sabendo que, no fundo, minha decisão visava trazer paz para ambos, não consigo evitar a sensação de que talvez eu esteja sendo injusta. Afinal, trata-se de uma amizade de longa data, e me pergunto se realmente tenho o direito de exigir o fim de um laço tão antigo. Agora, estou mergulhada em dúvidas. Será que sou a tola da história, ou ele, ou mesmo a Samantha? Essa situação me deixou profundamente confusa, e continuo me questionando se, de alguma forma, minha exigência foi precipitada ou se realmente ela é a causa principal de tantos problemas em nossa relação. Enquanto reflito sobre tudo isso, percebo que o cerne do problema vai além de uma simples amizade. Trata-se de confiança, de respeito mútuo e da dificuldade de lidar com um passado que continua a interferir no presente. Eu só queria sentir que estava segura e amada, mas agora me vejo dividida entre o amor que tenho por ele e o sentimento de que, para que nossa relação floresça, certas barreiras precisam ser estabelecidas. Mesmo assim, resta a dúvida: quem está realmente errado nessa situação? Será que, exigindo que ele corte os laços com Samantha, estou sendo injusta, ou estou apenas tentando proteger meu próprio bem-estar? Essa é a questão que continua a me assombrar enquanto tento encontrar um caminho que nos permita seguir em frente de maneira saudável e honesta.